Olá, crianças! Espero que todas vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre reprodução e desenvolvimento de alguns animais. Vocês vão aprender algumas curiosidades sobre alguns animais. Vamos estudar as páginas 36, 37, 38 e 39. Na página 36, começa falando o seguinte: acompanhem a leitura, por favor. Você sabia que nem todos os filhotes são cuidados pelos pais? Nem todos os filhotes de animais são cuidados pelos pais. Alguns, ao nascerem, ou mesmo dentro dos ovos, como é o caso da tartaruga, elas não são cuidadas pelos pais. Eles têm que aprender a se virar sozinho, a encontrar alimento sozinho, a se defenderem dos predadores sozinhos. Considere, por exemplo, as tartarugas que você estudou no capítulo anterior. Mesmo dentro do ovo, os filhotes não contam com ninguém para cuidar deles. Por isso que vocês aprenderam a importância do projeto Tamar. As pessoas que fazem parte do projeto Tamar, quando as tartarugas colocam os seus ovos na areia da praia, elas fazem um cercadinho para proteger os ovos, esperam o momento das tartaruguinhas saírem da casca e ajudam as tartaruguinhas a chegarem até o mar. A partir daquele momento, as tartaruguinhas vão ter que se proteger sozinhas, inclusive encontrar alimentos sozinhas. Isso também acontece com o bicho da selha e as rãs, por exemplo. E no caso desses dois animais, há algo ainda mais curioso. Ao nascer, os filhotes são bem diferentes dos adultos. Eles passam por uma transformação radical durante o seu desenvolvimento, chamada metamorfose. Alguns animais passam por este processo chamado metamorfose. É o caso da borboleta. Vocês têm o desenho na página 36 de um processo de desenvolvimento da borboleta. Vocês podem olhar no livro de vocês, na página 36, que a borboleta, quando ela começa o processo de vida, ela é uma lagarta que fica dentro de um casulo, que vai se desenvolvendo. Aí tem um momento que ela sai do casulo, vai crescendo, até se transformar naquela borboleta linda que a gente conhece. Então, este processo de desenvolvimento de alguns animais é chamado de metamorfose. Saber que há diversidade de formas de reprodução e desenvolvimento é importante, pois, além de aprendermos mais sobre os seres vivos, adquirimos conhecimento que nos possibilita protegê-los da extinção. É o que acontece no caso de alguns peixes. Quando a gente descobre o momento que aqueles peixes se reproduzem, põem seus ovos, desovam, a gente proíbe os pescadores de pescarem naquela época e assim não vai pescar um peixe que está desovando. E eles conseguem se reproduzir para continuar o seu processo de multiplicação e a gente tem cada vez mais peixes. Vamos falar um pouquinho sobre a sardinha, por exemplo. Pense em um peixe muito consumido, como a sardinha. Todos os anos, as fêmeas de sardinha desovam em 2 períodos. No inverno e entre o fim da primavera e o início do verão. Cada fêmea põe ovos mais de 10 vezes durante esses períodos. Você já pensou no que poderia acontecer com as sardinhas se elas fossem pescadas o ano todo sem intervalo? O que aconteceria se elas fossem pescadas inclusive no momento que elas põem os seus ovos? Poderia acontecer das sardinhas entrarem em extinção. Por quê? Porque os seus ovos não iriam se multiplicar se elas não conseguissem colocar os seus ovos. Saber que as sardinhas se reproduzem em determinadas épocas é muito importante, além de podermos evitar que elas sejam pescadas nas épocas em que se reproduzem. O resultado é que mais ovos poderão ser postos e a população de sardinhas poderá se manter. Na página 37, vocês têm uma atividade que fala sobre reprodução e desenvolvimento de diferentes animais. Nós vamos preencher este quadro aí agora, tá? Que seria uma pesquisa que vocês teriam que fazer. Essa pesquisa
As respostas já estão nas páginas 38 e 39 do livro de vocês. Eu peço que vocês leiam em casa as páginas 38 e 39. Vamos responder a pesquisa? Aí vocês têm, na primeira coluna, animais que nascem de ovos. E depois está escrito exemplos. Vocês vão escrever aí, no exemplos. Sapo, vírgula, rã, vírgula, perereca, vírgula, minhoca, vírgula, avestruz e bicho da seda. Então, já tá bom, né? Esses animais nascem de ovos. Vou repetir. Animais que nascem de ovos. Vocês vão colocar no exemplos. Sapo, rã, perereca, minhoca, avestruz e bicho da seda. Alguma curiosidade que vocês sabem sobre esses animais que vocês podem citar? Vamos falar sobre o sapo? Os sapos colocam ovos, dos quais eclodem, quando eles saem deles, os girinos, que passam por um processo de transformação chamado metamorfose. Então, em curiosidades, onde fala sobre animais que nascem de ovos, vocês vão escrever: os sapos colocam ovos, dos quais eclodem girinos. Repetindo, os sapos colocam ovos, dos quais eclodem girinos. Só até aí tá bom. Agora vamos para a primeira coluna. Animais que se desenvolvem dentro da barriga. Vocês vão escrever onça. Onça aí do lado do exemplo. E em seguida, sobre uma curiosidade sobre a onça. A gestação da onça dura aproximadamente 100 dias. A curiosidade sobre a onça. A gestação da onça dura aproximadamente 100 dias. Próxima coluna aí. Animais que cuidam dos filhotes. Avestruz e onça. Esses dois animais cuidam dos filhotes, avestruz e onça. Uma curiosidade, a onça costuma dar à luz 2 filhotes por vez. Uma curiosidade sobre a onça, vocês vão escrever do outro lado. A onça costuma dar à luz 2 filhotes por vez. Continuando na primeira coluna. Animais que não cuidam dos filhotes. Sapo, rã, perereca, minhoca. Sapo, rã, perereca e minhoca. Uma curiosidade sobre esses animais. Esses animais não recebem nenhuma ajuda dos pais. Esses animais não recebem nenhuma ajuda dos pais. Só isso. Voltando para a primeira coluna, animais que passam por metamorfose. Sapo, rã, perereca, bicho da seda e borboleta. Repetindo, sapo, rã, perereca, bicho da seda e borboleta. Uma curiosidade sobre esses animais. A lagarta se desenvolve até o momento em que secreta um fio de seda, com o qual constrói um casulo, que é onde ela fica guardadinha. Vou repetir uma curiosidade. A lagarta se desenvolve até o momento em que secreta um fio de seda, com o qual constrói um casulo. Repetindo, a lagarta se desenvolve até o momento em que secreta um fio de seda, com o qual constrói um casulo. E assim termina a nossa aula de hoje. Repetindo que vocês devem ler em casa as páginas 38 e 39. Tenham uma boa noite. Deus cuide de todos vocês.